Bom, pessoal, então voltando aqui para a segunda parte da nossa bateria de questões avançadas, que a gente trata de estudos de caso, beleza? Vamos lá, continuando, agora a gente vai para o estudo de caso número 4. Mais uma questão do TCU, agora no concurso de 2008, tá? E eu considero aí um dos concursos mais difíceis do TCU, entre os que ele já realizou, pelo menos nessa parte que trata de contratações de TI, que foi muito pesado. Vamos lá. Então, ó, mais uma vez o enunciado da questão aí, tá? Um caso, né, que o TCU pegou lá das suas fiscalizações, das suas auditorias. E aí esse caso, pessoal, é uma representação que uma empresa fez contra um determinado pregão, uma licitação que ocorreu num ministério qualquer. Então vamos lá. Isso aqui é o pedaço lá da representação, a análise do TCU. Cuidam os presentes autos de representação pela empresa tal acerca de irregularidades ocorridas na execução do pregão eletrônico, cujo objeto, dividido em 3 lotes, consiste na contratação de empresa de informática para solução de atendimento e suporte a redes MAN e comunicação de dados em tal. As irregularidades consistem em... Então, pessoal, está aqui, ó, 3 possíveis irregularidades que a empresa apontou, né, na representação que ela fez lá junto ao TCU, né? A empresa chamou o TCU para tentar intervir na licitação que ocorreu, né, dizendo que havia algumas irregularidades. Essas são as 3 irregularidades aqui que ela apontou, né? Impossibilidade de realização da modalidade licitatória, pregão, em razão de não se tratar de bens e serviços comuns. A outra, não adoção do tipo de licitação, técnica e preço, obrigatória no caso, segundo o que a empresa está falando aqui, né? A ausência de orçamento estimativo dos custos no edital do certame. Então, ó, além de noticiar as irregularidades, foi requerida a concessão de medida cautelar. Então, a empresa, né, entrou com essa representação pedindo uma medida cautelar, provavelmente para o TCU suspender aquela licitação que estava ocorrendo, né, aquele pregão, baseado aí nessas 3 possíveis irregularidades. Aí vocês, ó, de cara, eu digo que vocês têm que parar, pausar o vídeo e pensar aqui, se procede essas 3, né, o que é que vocês acham dessas 3 apontamentos feitos pela empresa, né? Aqui, ó, na letra A, B e C. Aí vamos lá, isso aqui é só o enunciado. Vamos lá para 2 questões aqui que o CESP fez baseado naquele enunciado. A improcedência parcial ou total da representação acima, né? Então, ó, a questão está supondo que é improcedente aquela representação. Pode ter ocorrido em razão da possibilidade de se adotar a modalidade pregão, ou seja, é possível adotar pregão para aquisição de serviços de informática, quando constituírem serviços padronizáveis e normalmente disponíveis no mercado de informática. Então, pessoal, vejam aí, daqui a pouco eu comento. A outra questão, parecida também, né? Supondo também que foi improcedente, né? A improcedência parcial ou total da representação pode ter ocorrido em razão de os normativos que previam a aquisição de bens e serviços de informática por meio do tipo de licitação técnica e preço terem sido flexibilizados pela Lei 10.520. Então, o que essa questão está dizendo aqui, basicamente, é que havia uma lei antes falando que os bens e serviços de informática tinham que ser com licitação do tipo técnica e preço, e quando veio a lei 10.520, isso foi flexibilizado, não precisava mais necessariamente ser técnica e preço. Então, pessoal, vocês vão agora pausar o vídeo, ler atentamente, voltar aqui no enunciado, ler de novo essas 2 questões e aí no próximo slide eu comento com vocês a resposta, tá? Eu já adianto para vocês que
essas duas questões têm fundamento na mesma parte da lei, né? Mas aí, espere que daqui a pouco a gente comenta. Vamos ver então a resposta. As duas estão corretas, pessoal. Vamos lá. Olá. A improcedência parcial ou total, né? Ou seja, aquela representação da empresa foi dita improcedente pelo TCU. Pode ter ocorrido em razão da possibilidade de se adotar pregão. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. A empresa falou que é impossível realizar esse tipo de licitação por meio da modalidade pregão, porque esse tipo de objeto aqui que está sendo licitado não é bem ou serviço comum. Olha o objeto aqui que está sendo licitado. Solução de atendimento e suporte a redes MAN e comunicação de dados. É uma coisa, digamos assim, comum na área de TI, né? Uma solução para atendimento e suporte a redes MAN e comunicação de dados. É um serviço aí, deve ter software envolvido também, coisas de redes para fazer o atendimento e suporte a essas redes. Então, ó, vamos lá, voltando aqui nas respostas, né? A questão está falando que há possibilidade sim de se adotar pregão para aquisição de serviços de informática quando esses constituírem serviços padronizáveis e normalmente disponíveis no mercado de informática. Então, pessoal, solução para suporte a redes, né? A gente não sabe, né, por essa questão aqui, que tipo de solução é essa. Mas a gente imagina, pelo que a gente já estudou, né, de licitações e contratos de TI, que isso seria uma coisa padronizável, né, que a gente consegue descrever de forma objetiva no edital de licitação. Então, se a gente consegue descrever de forma objetiva, com critérios bem definidos, né, então isso pode ser considerado um bem ou serviço comum. E se pode ser considerado bem ou serviço comum, a modalidade correta é pregão. Beleza? Daqui a pouco eu mostro os fundamentos disso baseado na lei, tá? Primeiro vamos entender aqui o que fala essas questões. A outra também parecida. Ó. A improcedência parcial ou total da representação apresentada pode ter ocorrido em razão de os normativos que previam a aquisição de bens e serviços de informática por meio do tipo de licitação técnica e preço terem sido flexibilizados. Então, como eu falei, né? A questão aqui está falando que dá a entender, né, que antes existia uma lei que falava que era obrigatório fazer técnica e preço para serviços e bens de informática, e com a lei 10.520, que lei é essa, pessoal? É a lei do pregão eletrônico, né? A lei que instituiu o pregão eletrônico lá em 2002. Essa lei flexibilizou, né? Ela disse que tudo que for bem ou serviço comum pode ser feito pelo pregão na licitação do tipo menor preço. E a gente sabe, né, que muita coisa de informática, de TI, pode ser considerado, né, bem ou serviço comum, porque pode ser bem definido com padrões, com normas bem conhecidas no mercado. Então, as duas questões corretas. Vamos ver, né? Então, começando aqui na Lei 8666, lá de 93, né? Vejam que essa é a Lei Geral de Licitações, mas ela é bem antiga, é de 93. No artigo 45, ela fala o seguinte: para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto na lei tal, levando em conta os fatores especificados no parágrafo 2º. E adotando obrigatoriamente o tipo de licitação, técnica e preço. Aí agora você ficou espantado, né? A gente vem estudando desde sempre que bens e serviços de informática são sempre, na maioria das vezes, né, bens ou serviços comuns, que a gente utiliza menor preço, que a gente utiliza pregão. E esse artigo aí da Lei 8666 está contradizendo isso. Mas ele deixa uma ressalva aqui, né, depois da vírgula. Permitindo o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo.
Então ele fala que depois, né, depois dessa lei, ia vir um decreto que ia regulamentar melhor essas questões. Aí vamos lá, né? Veio a Lei 10.520 de 2002 e falou o seguinte, é a lei do pregão, tá? Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão. E o que são bens e serviços comuns? Como eu já falei, né? São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por especificações usuais de mercado. Então, pessoal, imagine aí que você vai comprar um computador, né? Um notebook, um desktop. É um bem ou serviço comum? A gente sabe que é, né? A gente consegue definir as especificações desse computador no edital. Dizer que ele tem que ter um processador de tantos megahertz, com tantos núcleos, que a memória RAM tem que utilizar DDR3 de 8 GB, que a placa de vídeo tem que ter determinado clock lá, determinada memória, que o monitor tem que ser de tantas polegadas, utilizando tecnologia LED. Vejam, são especificações objetivas. Então a gente não precisa utilizar técnica e preço. A gente utiliza menor preço. Aí eu pulo aqui para o acórdão do TCU no final, que esclarece bem essa situação. Ó. Levando em conta que, devido à padronização existente no mercado, os bens e serviços de TI geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos, bem como a padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. Logo, como regra, esses bens e serviços de TI devem ser considerados comuns. Então, pessoal, o TCU aqui em 2008 já deixou claro, né, que a regra é que bens e serviços de informática devem ser considerados bens e serviços comuns. E a gente sabe que quando for bem e serviço comum é pregão. A IN4 2014, ó, aqui no meio do slide também reforça isso. É obrigatória a utilização de pregão para contratações de soluções de TI quando for enquadrada como bem ou serviço comum, pregão preferencialmente na forma eletrônica. Então, fechou aí, né? A gente volta lá para as questões só para confirmar, né? Então, a empresa realmente fez uma solicitação improcedente. Falou que era impossível realizar aquela licitação na modalidade pregão porque não era bem ou serviço comum. Que não adotou, que a licitação não adotou técnica e preço. Então, a gente vê, né? Soluções de TI, por regra, são comuns e são na modalidade pregão. Ok, voltando aqui, encerramos o caso 4. Vamos agora para o estudo de caso número 5. Então vamos lá. Esse caso aqui é um pouquinho maior, tá? São 2 slides só de texto introdutório, né? O texto que vai contextualizar a questão. Então vamos lá. Também é uma questão do concurso do TCU 2008. Mais uma vez, uma representação que uma empresa fez tentando impugnar uma licitação. Vamos lá. Tratam os autos de representação interposta pela empresa X acerca de irregularidades em minuta de edital de concorrência, vinculado por meio da consulta pública para a contratação de prestação de serviços aplicados à TI. A representação solicita a adoção de medida cautelar, no sentido de que seja determinada a correção dos itens constantes da minuta de edital da concorrência. Então vejam, é uma representação pedindo uma medida cautelar para corrigir alguns itens no edital. Mais precisamente, nos dispositivos que tratam da pontuação técnica, por estarem em confronto com a lei. Então vamos lá. A licitação em foco visa a contratação de prestação de serviços aplicados à TI, dividida em 4 lotes, na modalidade concorrência, técnica e preço, onde os lotes 1, 2 e 3 tratam de serviço de análise, modelagem,
desenvolvimento, reengenharia, manutenção e segurança de sistemas. Ou seja, é um edital de concorrência, né, uma licitação para se contratar serviços de análise, modelagem, desenvolvimento, reengenharia, manutenção e segurança de sistemas. No que se refere às irregularidades, a empresa que alega questão nos itens tal os critérios de pontuação técnica, conforme que se segue. Beleza. Isso aqui, né, passando o slide, isso aqui é o que a empresa alega. Prestem atenção aqui a esses fatores, tá? Porque as questões vão se referir a cada um desses fatores. Então, ela alega quanto ao fator qualidade, isso, aquilo. Quanto ao fator desempenho e compatibilidade, isso e aquilo. E quanto ao fator suporte de serviços, alega mais algumas coisas. Então vamos lá, vou pedir que vocês pausem o vídeo, leiam aí esses fatores, né? Que é o que a empresa está alegando para impugnar a licitação, né? Mandando corrigir. Então vejam aí esse slide aí, né? Releiam o anterior. E aí vocês vão responder a essa questão aqui que vem em seguida, tá? Então leiam aí também essa questão, porque aí em seguida eu vou, como a gente já fez na passada, né? Passar com vocês qual é o erro da questão e explicar o que é que está acontecendo, beleza? Então pausem o vídeo que no próximo slide a gente continua. Ok, pessoal? Então voltando aqui, né? Vocês já leram, já entenderam, né? Espero que tenham entendido a questão, tenham feito a sua resposta. Agora a gente vai entender, né? Vamos responder e comentar. Então, vamos lá. A questão está correta. É procedente a alegação da empresa quanto aos fatores qualidade e serviços de suporte, porque são ilegais critérios de pontuação técnica que promovam despesas desnecessárias e anteriores à celebração do contrato, ou que frustrem o caráter competitivo do certame. Então vamos lá. A questão está falando dos fatores qualidade e suporte de serviços, que são dois fatores lá que a empresa alegou. Tá? Vamos lá. Fator qualidade. No fator qualidade, a alegação da empresa é que a licitante será pontuada pela comprovação de possuir em seu quadro 2 ou mais profissionais gerentes de projetos com certificação PMP. E esses gerentes têm que ter vínculo de no mínimo 3 meses, né, vínculo com a empresa, né, ser empregado da empresa 3 meses antes da abertura da licitação. Então, pessoal, vejam, o edital de licitação está exigindo que a empresa tenha gerentes de projetos certificados, mesmo antes de ter um contrato com a administração pública. Isso a gente já ouviu falar, né? Vocês já ouviram falar que isso é errado. Você não pode fazer exigências que vão ter custos para a empresa antes de ela sequer ganhar uma licitação. Então, daqui a gente já vê que está errado. E o outro fator é o de suporte de serviços. Tá? Vamos voltar aqui. Quanto ao fator de suporte de serviços aplicável aos lotes 1, 2 e 3, a licitante será pontuada pela comprovação de possuir instalações próprias de fábrica de software, com capacidade de conexão segura com o ambiente tecnológico da empresa tal, contendo sistema operacional e no mínimo 50 estações de trabalho. Então ele está dando pontos aqui para a empresa que possuir já essa instalação previamente à licitação, né? Mais uma vez, pessoal, qual é o problema aqui? Está exigindo que a empresa tenha custos antes de assinar um contrato com a administração pública, né? Está dando pontos para isso. A gente sabe que isso é errado. Vamos lá entender melhor. Então, por que a questão está certa? Porque a questão fala que é procedente a alegação da empresa. A empresa fez uma alegação pedindo para corrigir a licitação porque são ilegais critérios de pontuação técnica que promovam despesas desnecessárias e anteriores à celebração do contrato ou que frustrem o caráter competitivo do certame. Vamos ver aqui o fundamento para isso.
Está lá no Guia de Contratações de TI do TCU. Deve-se cuidar para que nenhum critério de seleção viole os princípios da legalidade e da competitividade, por exigir ou pontuar requisitos para os quais as licitantes precisem incorrer em despesas que sejam desnecessárias e anteriores à celebração do contrato. Então vejam, pessoal, aqueles dois itens lá, o edital estava exigindo que a empresa tivesse profissionais certificados PMP, ou seja, para tirar uma certificação você tem despesas, né? Então não se pode exigir uma certificação que a empresa tenha certificados antes de assinar o contrato, e também não pode se exigir uma estrutura, né, de fábrica de software com 50 estações de trabalho, porque isso também é uma despesa anterior à celebração do contrato, né? O edital está exigindo que a empresa já tenha montado aquela estrutura sem ter um contrato com a administração. Reforçando aqui, a IN4 também fala, né? É vedado, prevê em edital a exigência que os fornecedores apresentem em seus quadros funcionários com certa capacitação ou com certificados, né, certificações para o fornecimento da solução antes da contratação. Isso aqui eu já expliquei para vocês em aulas passadas. Você pode exigir que a empresa apresente um profissional PMP na assinatura do contrato ou X dias após a assinatura, mas não pode exigir que ela tenha esses profissionais para concorrer na licitação, né, antes de ter o contrato. Então, por isso que está errado aí. Beleza? Então, ó, ficou claro aqui que a empresa fez uma alegação correta, porque o edital estava errado. Mais duas aqui sobre esse estudo de caso ainda, tá? Não procede a alegação da empresa quanto ao fator qualidade. Então, ó, a gente vai ter que voltar lá e ver o que é que fala esse fator qualidade. Considerando-se o argumento apresentado de que a exigência de vínculo empregatício é cabível apenas para comprovação da capacidade técnico-operacional em relação aos profissionais de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, desde que estes sejam detentores de responsabilidade técnica. Então, voltando aqui, quanto ao fator qualidade, né, está falando lá da função do gerente de projetos que tem que ser certificado e que a comprovação será feita apresentando a carteira de trabalho do cara, né, e certificado PMP traduzido e registrado em cartório. Então vocês vão avaliar aqui, ó, se esse item 2 está certo ou errado. No item 3, vamos lá. Considere como fator que, para a prestação dos serviços nos respectivos lotes a serem licitados, a empresa deva ter apenas um gerente de projeto. Então isso aqui é um fato, tá? A questão está afirmando isso. Você tem que considerar, hipoteticamente, que para a prestação do serviço, apenas um gerente de projeto seria necessário. Nesse caso, procede a alegação da empresa quanto ao fator qualidade, pois este obriga as licitantes a incorrerem em despesas desnecessárias ao ser conferida maior pontuação para quem apresentar um quantitativo de gerente superior ao que realmente será necessário para a execução dos serviços. Então, pessoal, duas questões aí bem complexas. Sugiro que vocês pausem o vídeo, releiam essas duas questões e no próximo slide a gente comenta as duas, beleza? As duas aí estão falando aí do fator qualidade que a gente já viu lá antes, né, no enunciado da questão. Ok? Já fizeram a pausa, já pensaram. Eu vou passar então agora para a construção da resposta, tá? Vamos lá. Questão, a primeira está errada e a segunda está correta. Então, ó, a primeira está errada porque ó, fala que não procede a alegação da empresa, porque a exigência de vínculo empregatício é cabível para a comprovação da capacidade técnica operacional.
A gente sabe que não é verdade, né? Não existe nenhum lugar que fala que você pode exigir que a empresa tenha determinados empregados com certa qualificação. Não pode. Vamos voltar aqui, né? Olha lá, o que a IN4 fala. É vedado, é proibido, prevê em edital a exigência que os fornecedores apresentem em seus quadros funcionários capacitados ou certificados. Então, eu não posso exigir que a empresa tenha esses funcionários antes da contratação. Ok? É uma despesa anterior à celebração do contrato e é proibido. Voltando lá. Então, ó, esse item 2 aqui está errado. O item 3 está certo. Vamos ver por quê. Considerem como fato que a prestação dos serviços dos respectivos lotes a serem licitados deva ter apenas um gerente de projeto. Então, é aquele caso, né? É fato, né? A questão fala aqui que só precisa de um gerente de projeto para realizar aquele serviço. Nesse caso, procede a alegação da empresa quanto ao fator qualidade, porque o edital está exigindo que os licitantes incorram em despesas desnecessárias. Por quê? O edital está pedindo 3 gerentes de projetos certificados, quando na verdade só precisaria de um, segundo a questão fala aqui, conferindo maior pontuação para quem apresentar quantitativo de gerente superior ao que realmente será necessário. Então, no edital está falando que quem tiver 3 gerentes de projeto vai ganhar mais pontos na licitação. É uma licitação técnica e preço, como vocês viram lá no início. Ok? Então, está correto, né? Porque a empresa não pode exigir itens, né? Coisas que são desnecessárias. Vamos voltar aqui para relembrar. Olá, mais uma vez o guia de contratações do TCU esclarecendo para a gente. Cuidar para que nenhum critério viole os princípios de competitividade por exigir requisitos para os quais os licitantes precisem incorrer em despesas anteriores à celebração do contrato ou despesas desnecessárias. Aqui, ó, despesas desnecessárias. Só precisa um gerente de projeto, eu estou exigindo 3. Então, está errado. Por isso que é procedente a alegação da empresa, questão correta. Vamos lá para mais uma. Questão 4. Não procede a alegação da empresa quanto aos fatores de desempenho e compatibilidade. Aqui, ó, trouxe para vocês os fatores de desempenho e compatibilidade lá da questão, tá? Para a gente não precisar voltar. Porque a atribuição de pontuação progressiva a um número crescente de atestados comprobatórios de experiência que contenham idêntico teor permite selecionar o licitante mais apto na licitação em tela. Então vejam aqui, ó, o que é que fala esses fatores de desempenho e compatibilidade lá na alegação da empresa. A licitante será pontuada dentro de cada quesito em função da quantidade de atestados de capacidade técnica para um mesmo serviço. Então imaginem aí que na licitação foi solicitado que a empresa tem que pedir um atestado de capacidade técnica de que ela já forneceu aquele objeto, aquele serviço por um ano em outro órgão da administração pública. Isso é um exemplo de um atestado de capacidade técnica. E aí, o que é que o edital está fazendo? Dando pontuação progressiva para quem tiver vários atestados de experiência do mesmo teor, ou seja, quem apresentar 3, 4 atestados ganha mais pontos em relação a essa exigência. Isso pode ou isso não pode? Aí a gente tem que consultar a IN4, né? Então, sugiro que vocês pausem o vídeo, pensem um pouco, né? Releiam, tentem lembrar o que fala a IN4 e no próximo slide eu comento. Vamos ver então a resposta. A questão está errada, né, pessoal? Claramente, ó, a atribuição de pontuação progressiva para um número crescente de atestados é uma exigência que não pode ser feita, né? E a empresa, nesse
nessa questão aqui, que entrou com a representação no TCU, ela alegou isso, né? Que isso estava errado. A questão está falando que não procede a alegação da empresa. E por isso que a questão está errada. Olha lá o que fala a IN4, né? A definição de critérios técnicos de julgamento de propostas para a seleção de fornecedor deverá observar o seguinte. Aí ela fala, né, que é vedado indicar uma entidade certificadora. Por exemplo, você não pode, na regra geral, não pode dizer que a empresa tem que ter um certificado CMMI, né, exceto em alguns casos. Também é vedado pontuação com base em atestados relativos à duração dos trabalhos. Você não pode exigir que a empresa tenha uma duração de trabalho específica. E, né, finalmente, o que trata a questão aqui é vedado pontuação progressiva de mais de um atestado para o mesmo quesito de capacidade técnica. Ok? Então, ó, a empresa aqui, nesse caso, estava dando pontuação progressiva para quem tivesse maior número de atestados para o mesmo tipo de coisa que ela estava pedindo. Então, isso é proibido, por isso que a empresa que alegou isso estava correta ao pedir para corrigir aquilo. É vedado pontuação progressiva para mais de um atestado com o mesmo quesito de capacidade técnica. Então, pessoal, vejam aí, né? São questões mais complexas que requerem que você entenda não só a lei, não só a IN4, mas que você entenda a situação, aquele caso concreto e avalie. Então, realmente são questões avançadas, questões difíceis. Ok, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Reforço para vocês, né? Não se desesperem se você não conseguiu resolver aí algumas dessas questões, se você teve dificuldade, porque são questões realmente difíceis. Eu garanto para vocês que essas questões que eu trouxe aqui, nessa bateria de questões avançadas, são as questões mais difíceis que eu já encontrei sobre licitações e contratos de TI. Tá? Se você conseguiu resolver essas, ou se você conseguiu entender junto comigo, né, na minha resolução, você está bem preparado, você está bem nesse assunto de contratações de TI. Beleza, pessoal? Deixa aqui, ó, o link para o grupo de discussão na rede itinerante. Então, se você tiver dúvidas quanto a esse assunto, você deixa lá nesse grupo que eu vou responder, tá? Tem uns links aqui para os meus perfis no itinerante no Facebook, que são mais para contato, se você tiver alguma coisa, algum contato mais pessoal, quiser, né, algum esclarecimento sobre meus cursos, alguma coisa assim. Mas dúvidas sobre as questões, eu peço que vocês deixem aqui no grupo de discussão, na rede itinerante, ou no fórum aí, no Provas de TI, algum lugar assim. Beleza? Então, pessoal, a gente encerra por aqui.